Lorena, vamos lá. Você está doente e acho melhor você não levar a apostila na escola. Então, mas com relação às apostilas, vocês têm mandado para mim, não é isso? Os alunos que têm enviado para mim já no particular, não há necessidade de levar a apostila de história. Isso eu já deixei, isso foi um combinado nosso, inclusive. Quem quiser levar para ter o visto, ok. Mas vocês estão enviando no particular aqui, desde o início. Todos vocês fazem e enviam por fotos. Eu tenho tudo que vocês enviam. Não exclui nenhuma conversa com fotos das apostilas de vocês. Então, no caso aí da Lorena e de todos, vocês podem estar enviando o que é de história pelo WhatsApp, sem problema nenhum. Se alguém quiser levar para ter o visto, muito bem. Só que eu já tenho esse material. Bom, estamos sendo gravados e hoje a nossa aula será sobre nazismo. Na verdade, eu vou fazer uma introdução, né, sobre esse tema. E para fazer essa introdução, eu vou só recordar algumas coisas com vocês. Na semana passada, nós fizemos uma revisão, mas se eu não me engano, na segunda-feira, nós falamos sobre sistemas totalitários. Os sistemas totalitários foram regimes de governo que surgiram. Na verdade, eles sempre existiram, mas eles surgiram muito fortemente após a Primeira Guerra Mundial. Então, vocês se lembram que a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 até 1918. Depois teve um período que a gente chamou de entreguerras, que foi até 1939, início da Segunda Guerra Mundial. Nesse período do entreguerras, nós conversamos e foi explicado que a Europa viveu uma grande crise. Vocês se recordam disso. A Europa passava por uma grande crise. Alguns países conseguiram se recuperar, como é o caso da Inglaterra, da França, e alguns outros não conseguiram se recuperar, principalmente a Alemanha. Então, primeiro ponto aqui é que, durante o período entre guerras, um dos países que não conseguiram se recuperar, e sendo esse país o país que enfrentou a maior crise do período, foi a Alemanha. Então, uma das coisas que a gente precisa pontuar é que, durante o entreguerras, a Alemanha foi o país que afundou em uma crise. Não foi só a Alemanha, foi a Itália também, a Espanha, mas a Alemanha é o país que mais sofreu, né? Passando fome, continuando a pagar os impostos, as pessoas vivendo na miséria, o governo totalmente desequilibrado, mas as pessoas principalmente passando dificuldades. A inflação subindo, então os preços aumentavam. Então a Alemanha vivia uma situação muito delicada. Parte disso se deveu à questão do Tratado de Versalhes, que eu também conversei com vocês. Tratado de Versalhes, assinado lá no final da Primeira Guerra Mundial, impactou muito nessa situação da Alemanha. E a Alemanha, então, veio a sofrer com uma grande crise. Naquela aula específica que eu comentei, eu disse assim, que momentos de crise, momentos de fome, de miséria, de dificuldade, tendem a dar origem a sistemas totalitários. Né? Momentos em que as pessoas estão muito descrentes dos seus governos, esses momentos
são pontapés iniciais para o aparecimento de ditaduras. Então, sempre lembrem disso. Se um país passa por muita dificuldade, se um país passa por muita miséria, se esse mesmo país começa a ficar descrente do seu governo, há uma chance muito grande de aparecer um ditador e esse ditador ganhar o público. Foi o que aconteceu na Alemanha. Então, primeira coisa, inclusive, essa é a situação da Inglaterra, da Alemanha, tá? No pós-guerra, no entre-guerras. Tem até uma pergunta da apostila, dessas duas que eu passei agora, da página 9, que está perguntando como era a situação da Alemanha. Então, a situação era essa. Uma situação de crise, de fome, as pessoas viviam na miséria, a inflação era grande, a população estava muito desgostosa, se sentia humilhada. Era essa a situação. Aí vem a crise de 1929. Vocês vão se lembrar da crise de 1929, a quebra da Bolsa de Valores. A crise de 1929 vem a piorar a situação da Alemanha. Então, se tinha mais alguma coisa para piorar, foi a crise de 1929. Nesse cenário todo, começa a ganhar força dentro da Alemanha um partido político começa a ganhar força. Dentro desse partido, começa a ganhar força um homem. Tá? Então, dentro dessa situação, um partido vai se fortalecendo. E dentro desse partido que vai se fortalecendo, um cara chamado Hitler também se fortalece. Um cara de 1,5 m, tá? Para vocês terem uma ideia. Ele não era alemão, ele era pequenininho, mas que convencia as pessoas pelo que falava. Era uma pessoa extremamente inteligente, genial, e que sabia muito o que falava. Ele tinha uma eloquência muito grande, uma arte da fala que conquistava as pessoas. Agora, esse era o Hitler. E o Hitler, nos discursos dentro do partido, inicialmente de forma fechada, falava sobre a reconstrução da Alemanha, sobre o orgulho alemão. Veja como a fala dele atinge o coração das pessoas. Atinge o ego das pessoas, os sentimentos. Ele dizia, olha, percebam o que fizeram com a gente. Olha, nós fomos humilhados. O orgulho alemão precisa ser recuperado. Nós precisamos construir uma nação alemã. Nós precisamos construir um povo alemão forte. Porque nós temos inimigos comuns. Então, essa fala do Hitler, num momento como aquele, começava a ganhar as pessoas. Tanto é que, se vocês já viram algum vídeo dele falando, se vocês já viram alguma foto dele discursando, vocês vão perceber que havia assim, uma multidão, era enorme a quantidade de pessoas que apoiavam o Hitler. E esse número vai ganhando, ele vai aumentando com o passar do tempo. Então, cresce dentro da Alemanha um partido, dentro desse partido o Hitler, né, o Adolf Hitler, que participou da Primeira Guerra Mundial. O inglês, um soldado inglês, teve a chance de matar o Hitler, não fez isso, e aí o Hitler depois voltou no período entre guerras, e aí ele começou a ganhar força dentro da Alemanha. Ele dizia que a Alemanha precisava se reerguer, precisava criar um grande império, e que para isso havia algumas coisas que eram necessárias de serem feitas.
Bom, primeiro, o Hitler tinha uma ideologia. Essa ideologia nós chamamos de nazismo. A ideologia nós chamamos de nazismo. O que era o nazismo? Primeiro, o nazismo foi um tipo de ideologia que não foi criado pelo Hitler. Na verdade, essa ideologia vem de das teorias, foi criada a partir das teorias. Não quer dizer que foi esse filósofo que criou, do Friedrich Nietzsche. Tá? O Nietzsche é um filósofo famoso, um dos maiores da Alemanha, importantíssimo, e ele relativizava as questões do que era ser humano, do bem e do mal. E Armando Hitler pega essas teorias e constrói uma ideologia. Essa ideologia é acatada pelo Hitler e nós chamamos de nazismo. Quais são as características dessa ideologia? Que é, na verdade, o nazismo é um tipo de fascismo. O que é fascismo? Fascismo é uma ideologia em que ela é de extrema direita, ou seja, ela parte para a questão do capitalismo, então ela é de extrema direita, ela tem como característica a obediência ao Estado, ela tem como característica a exclusão de certos grupos. Então, veja, estou falando de fascismo, porque o nazismo é um tipo de fascismo. O fascismo é uma ideologia que tem como característica a força do Estado, a obediência ao Estado, é o Estado acima das pessoas. Quando eu falo Estado, é o governo, tá? O nacionalismo, ou seja, todo mundo tem que obedecer ao Estado, todo mundo faz parte do mesmo governo, da mesma nação. Isso é nacionalismo de uma forma exacerbada, tá? Muito extrema. Por isso, quem não se encaixa nisso é excluído. Então, é da exclusão de alguns grupos, inclusive exclusão violenta, como aconteceu no nazismo, e do estabelecimento de ditaduras, sejam elas civis, sejam elas militares. Professor, existem pessoas fascistas hoje? No Brasil, por exemplo? Sim. A partir do momento que há uma radicalização do governo, em que há a exclusão de grupos, a matança de grupos, em que há o discurso de força militar dentro do governo, isso é fascista, tá? Ponto. O que o nazismo faz? O nazismo pega tudo isso que eu falei para vocês e leva às últimas consequências. Então, o nazismo é uma forma evoluída do fascismo. Não sei se ficou claro para vocês. O nazismo tinha algumas características específicas. Primeiro, existem, para o nazismo, tá? Existem grupos superiores e existem grupos inferiores. Então, existem grupos superiores e grupos inferiores. Quem era o grupo superior? Uma raça que eles chamavam de raça ariana. Professor, o que é raça ariana? Raça ariana eram os alemães. Eu não sei se vai estar gravando a tela, eu acho que não vai estar gravando a tela. Senão eu ia mostrar para vocês. Deixa eu ver. Deixa eu tentar compartilhar a tela e eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Sim. Deixa eu abrir aqui. Ah, vai gravar. Vamos lá. Para vocês entenderem melhor o que eu estou falando.
Desenhar rapidinho aqui, para a gente entender isso. Vocês sabem que aqui é a Europa. E aqui é Oriente Médio e África. É o seguinte, o que são os povos arianos? Ó, arianos. Os povos arianos são os povos que o Hitler considerava como povos superiores. Segundo ele, esses povos vieram de um outro povo chamado indo-europeus. O que são os povos indo-europeus? Foram povos que lá na antiguidade saíam daqui, ó, do Oriente Médio, e vinham para cá. Então, segundo a teoria nazista, os povos que saíram daqui do Oriente Médio e vieram para a Europa e transformaram a Europa eram os indo-europeus, que por sua vez são os arianos, que por sua vez são os alemães. Acho que ficou claro para vocês, para entenderem o que era o indo-europeu. Deixa eu sair daqui. Pronto. Então, eles diziam que os indo-europeus, os alemães, eram um povo superior, o povo perfeito. E os outros povos eram povos inferiores. Que povos eram esses? Judeus, principalmente. Então, os judeus eram povos inferiores. Os negros, os homossexuais, os deficientes, tá? Esses eram povos considerados inferiores para os alemães. Então, o que o Hitler dizia? Olha, gente, nós temos uma sociedade aqui, nessa sociedade vivem negros, vivem homossexuais, vivem deficientes e vivem judeus. Esse povo suja a Alemanha. O que nós precisamos fazer? Exterminar esse povo. Eles consideravam esse povo como se fossem pragas que existissem dentro de uma casa. Bichos que precisassem ser exterminados. Tá? E isso sintetiza o pensamento nazista. Professor, tinha alguns motivos por trás disso? Tinha um em especial. Os judeus sempre foram caçados, desde o início da história. Durante a Idade Média, quando ocorreu a peste negra, em 1347, a peste negra aconteceu por causa de falta de higiene. Mas eles passaram a culpar os judeus, que os judeus haviam contaminado a água dos rios e dos poços, o que não era verdade. Então, desde sempre, o judeu ele foi expulso dos lugares, ele foi caçado. E por que isso aconteceu? Porque o judeu sempre foi principalmente um bom comerciante, bons empresários. A gente pega a maioria dos grandes filósofos, pessoas inteligentes, foram judeus. Por exemplo, Einstein era judeu. Tá? Nós temos muitas pessoas, muitas personalidades que vieram da comunidade judaica. Porque eles sempre tiveram evidência. Dentro da Alemanha, os principais banqueiros, ou seja, os donos de bancos, eram judeus. Então, aí qual que era a ideia do partido nazista? Vamos caçar esse pessoal, vamos limpar,
Ao mesmo tempo, a gente confisca os bens desses judeus e isso nos serve como riqueza para o Estado. Então, há, na realidade, uma invenção do que era o judeu. Então, o nazismo, ele tem como principal ideia, a caça às pessoas que eles consideravam inferiores, principalmente judeus. Né? Morreram durante esse período todo e durante a Segunda Guerra Mundial, por causa do nazismo, 6 milhões de judeus. 6 milhões. Né? Para a gente ter uma ideia. E indiretamente foram atingidos mais 3 milhões. Fora os negros, fora os deficientes, fora os homossexuais. Então, o nazismo colocava um perfil de ser humano. Qual que é o perfil de ser humano perfeito? O alemão. E o resto? O resto é inferior. Ficou entendido isso? Sim. Por que eles faziam isso? Porque o Hitler e os nazistas, quando ganham o poder na Alemanha e colocam na Alemanha uma ditadura, porque primeiro o Hitler vira chanceler na Alemanha, o partido dele ganha as eleições e depois ele dá um golpe de Estado, ele vira ditador. Qual que era a ideia? A Alemanha precisa se reconstruir. A Alemanha precisa se tornar grande novamente. Só que para isso a Alemanha precisa limpar a casa. Era esse o discurso. A Alemanha precisa limpar a casa para poder se tornar grande novamente. Como que limpa a casa? Caçando os judeus. Então aí o que eles fazem? Eles pintam as janelas das casas dos judeus, eles instituem sistemas de caça a esses judeus dentro da Alemanha, fora da Alemanha. Eles prendem os judeus, colocam, retiram esses judeus das suas casas, colocam eles em guetos. O que eram os guetos? Os guetos eram bairros bem pobres que existiam por toda a Alemanha, e dentro desses bairros eles jogavam os judeus lá. E não tinha energia, não tinha água, não tinha nada. E lá deixavam os judeus morrendo de fome. Então esses eram os guetos, que eram bairros mais pobres em que eles colocavam os judeus desalojados. E os judeus não podiam sair de lá. Existe um filme, eu não sei se tem no Netflix, mas a gente pode procurar, já que é legal, essas sugestões são legais. Chama-se O Pianista. Excelente filme. Ele fala da vida no gueto. Nos guetos feitos pelos alemães. Né? O Pianista. Ganhou o Oscar. É um excelente filme. E mostra essa realidade. Então, eles tiravam os judeus das suas casas, confiscavam os bens, o Estado pegava todos esses bens. O judeu, que era um banqueiro, ele perdia tudo. Ele era um médico, ele perdia tudo. Quem aqui já assistiu o Menino do Pijama Listrado? Eu. Eu Não tem já. isso, não tem aquele judeu que o menino encontra que é o Pavel? É Pavel? É Pavel. Que ele chega na casa, ou ele tá descascando batata e tudo mais. Esse judeu era um médico, né? Tá mostrando claramente isso lá. O judeu perdia tudo, ele perdia o emprego, ele perdia a família, ele perdia a dignidade, ele perdia o direito a ser humano. Tá? Por quê? Porque ele era colocado numa situação de animal. Foi isso que o nazismo fez. O nazismo escolheu alguns grupos
e resolveu fazer desses grupos animais. Como se fosse assim. Vocês acham, por exemplo, vocês acham que hoje, volta e meia, tem atentado na Alemanha, tem atentado na França, tem atentado na Inglaterra à toa? Isso não é de graça. Tem atentado nos Estados Unidos à toa. O que esses países fizeram de mal para certos grupos, para certos países, vocês não fazem ideia. Então é por isso que muitas das vezes nós temos, eu não apoio isso, tá? Mas isso é uma consequência histórica. A história é reviver. E as pessoas, quando mataram lá 6 milhões, quando matam muçulmanos, quando foram lá para o Oriente Médio, arregaçaram lá, os Estados Unidos arrebentou com o Oriente Médio. Nada, aí vem os atentados, aí a Inglaterra é coitadinha, a Alemanha é coitadinha. Não é. Esses países também já fizeram muito mal. Um desses males, talvez o pior que existiu na humanidade, foi o nazismo. Foi o Hitler ascender ao poder, ganhar o coração das pessoas e usar disso para matar os outros. Não tem o pianista, né? Eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Eu disponibilizo para vocês na sexta-feira o pianista. Porque eu tenho que baixar, tenho que achar, é pirataria, né? Tem que baixar e tem que colocar no Drive para vocês estarem acessando. Aí eu coloco o link para vocês. Quem quiser assistir, uma outra sugestão aí para a semana, por final de semana, é legal também o filme. Então eu deixo disponível. Bom, então a principal característica era a exclusão do judeu. Professor, no Brasil nós tivemos coisas parecidas? No Brasil nós temos coisa parecida. Né? Quando a gente fala dos negros. Só que o que acontece no Brasil acontece de forma muito mascarada. No nazismo, na Alemanha, era política de Estado. Isso era política de Estado na Alemanha. Matar judeu era política de Estado. No Brasil, matar negro, o Estado pula fora. Mas acontece. Tá? Então, e tem um nome para isso, tá? Se vocês quiserem anotar, isso se chama eugenia. Eugenia. O que o senhor de engenho fez aqui no Brasil com os negros, o que a polícia em alguns momentos faz, o que nós em alguns momentos fazemos, o que o Hitler fez na Alemanha, nós chamamos de eugenia. O que o português fez com o indígena aqui no Brasil no início, o que os suecos, suíços, noruegueses fizeram com as mulheres no século XIX, século XX, é eugenia. O que, por exemplo, os russos, os soviéticos, fizeram com os cristãos, também foi eugenia. Com o que os muçulmanos fizeram também com os cristãos, eugenia. O que os cristãos fizeram durante a Idade Média, matando milhares de pessoas, é eugenia. O que é eugenia? Eugenia significa limpeza social. Existem dois tipos de eugenia. A eugenia positiva, que é a castração. Eu castro pessoas para que o grupo delas não se prolifere. Isso aconteceu, por exemplo, no norte da Europa. Sabe aqueles países que vocês veem todo mundo branquinho? Vocês falam, nossa, eu queria morar nesse país, esse país é muito desenvolvido. Esse país um dia fez eugenia. Eles fizeram uma limpeza. O mundo é mais sujo do que a gente pensa. E existe a eugenia negativa. O que é a eugenia negativa? É a que o Hitler fez, é o que nós fazemos aqui no Brasil, matando. Eugenias são formas de limpeza social.
Só escolhe-se um grupo e caça-se esse grupo. O que foi feito na Alemanha? Os judeus eram retirados das suas casas, das suas famílias, eram colocados em guetos ou colocados em campos de concentração. Os alemães não foram os únicos a fazerem campos de concentração, tá? Existiram campos de concentração de trabalho forçado no mundo inteiro, mas os alemães foram um dos que ficaram marcados por essa prática. O que acontecia? Os judeus eram retirados das suas casas e eram levados para alguns locais de recrutamento. Eles eram despidos, então eles ficavam nus, em fila. E aí, as pessoas responsáveis, os alemães responsáveis, diziam se aquela pessoa, se aquele judeu estava apto para trabalhar. Então, ele ia para dois cantos, ou ele ia para a direita ou ele ia para a esquerda. Né? Ele era escolhido, então você vai para cá. Dependendo do canto que você fosse, você ia para o campo de concentração. E dependendo do campo que você fosse, eles iam te dar um sumiço, ou seja, iam te matar. Porque dependia da sua condição. Se você poderia trabalhar para o Estado. No campo de concentração, eles apanhavam, eles eram assassinados, eles eram abusados, principalmente as mulheres e as meninas. Nos campos de concentração, não se tinha alimentação adequada, no frio muitos morriam de frio, porque não tinha agasalho. Gente, isso em plena metade do século XX. Não está muito longe. Existem pessoas assim até hoje? Sim. Existem grupos por aí que tratam outros grupos assim até hoje. A maldade do ser humano não piorou, ela não mudou. Ela continua a mesma, ela só está esperando o momento certo. Em outros casos, eles faziam experiências com esses judeus. Vocês sabem que na psicologia, para quem um dia for estudar psicologia, as experiências são feitas com ratos. Alguns medicamentos, não só na psicologia, mas na medicina, em geral, eles são testados também em animais, para saber qual é o efeito, né? No caso do nazismo, eles fizeram com os judeus. Por quê? Os judeus eram considerados animais para eles. Então, eles faziam essas experiências. Tanto é que no nazismo, durante o nazismo, a medicina avançou bastante, porque as experiências eram feitas com esses próprios seres humanos. Então, como que isso acontecia? Cortava o braço da pessoa para saber quanto tempo ela ia sobreviver, fazia transplante dos membros sem anestesia para saber se ia dar certo, abria a pessoa viva para saber como que era lá dentro de fato, como era o funcionamento, abria a caixa craniana aqui, ó, da pessoa viva para ver o funcionamento do cérebro, colocavam as pessoas em banheiras com gelo e água para ver como que o corpo ia reagir àquela situação. Então, as experiências eram das mais horríveis com os judeus. Abusava das mulheres com torturas. Isso aconteceu no Brasil também, tá? Durante a ditadura, colocando canos, sabe canos, meninas? Canos nas vaginas das mulheres, enfiando barata. Gente, isso é um aperitivo do que o ser humano é capaz. Isso é o nazismo, isso foi o nazismo. Que ainda nós ouvimos em alguns momentos dizer, ditaduras são boas. Ditaduras são boas. É isso aí. Bom,
Alguém tem alguma pergunta para fazer? Quer fazer alguma consideração? Fique à vontade. Não querem escrever? Para a gente finalizar, todo mundo apoiava o nazismo? Todos os alemães apoiavam o nazismo? Não. Tinha-se alemães que não apoiavam o nazismo, tinham alemães que escondiam os judeus, mas não eram todos. Tem um filme que é um dos filmes mais bonitos que existem, só que ele é preto e branco, ele está na lista dos melhores filmes que já foram produzidos, que é a lista de Schindler. A lista de Schindler mostra como um alemão, naquela época, ainda poderia ser bom, quando ele esconde pessoas numa fábrica para que eles não fossem pegos pelos nazistas. Então, esse é um dos filmes e um dos casos, né, baseados em fatos reais. Então, nem todo mundo que via na Alemanha concordava com isso. Só que em muitos momentos as pessoas ficavam quietas. Por quê? Porque se eles protegessem nazistas, eles também poderiam ser mortos, sofrer as consequências. Né? Existia uma polícia, que era a polícia nazista, a gente chama de SS. A polícia nazista caçava os judeus. Então, eles chegavam numa casa de um alemão, o alemão tinha escondido ali um judeu, ele era considerado traidor, desertor. Então, ele poderia ser morto também. Era assim que o Estado controlava a sociedade alemã. No final das contas, quando as coisas foram acontecendo, o tempo foi passando, os alemães foram caindo na real do que era o nazismo de fato. Porque era assim, ó, existia uma propaganda sobre o nazismo. As pessoas não sabiam ao certo o que era aquilo, para onde estavam indo os judeus. Eles achavam, né, nas escolas, inclusive, eram ensinados que os judeus não prestavam, que os judeus não valiam nada, que os judeus não eram gente e, ao mesmo tempo, passava a mensagem de que os alemães estavam ajudando os judeus e que estavam levando os judeus para colônias em que eles seriam reeducados, em que vivia-se bem. Então, o povo alemão não sabiam de tudo, de fato, que acontecia. O povo alemão também era enganado pela propaganda nazista feita pela SS, pelo Hitler, pelo Goebbels, né, que era o ministro das comunicações do Hitler. O Hitler não fez tudo isso sozinho, ele tinha uma equipe que fazia. Também para passar uma imagem do nazismo que não era verdadeira, uma imagem boa do nazismo. Pessoal, eu vou parar a gravação